Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu aqui com vocês novamente, Otávio Leal. Meu nome espiritual é Jian Pren. Estou aqui com a Nirvana hoje e eu vou estar abordando um tema que certamente quem é mais místico, quem busca o transpessoal, a espiritualidade, quem é um terapeuta, certamente vai estar gostando muito desse tema, porque eu vou falar hoje com vocês da diferença e de como podemos utilizar o reiki, os passes espíritas, a apometria. Vamos juntar tudo isso com o Ho'oponopono, com a encantaria também, e também estar falando a respeito das chamadas curas pelo Espírito Santo. Então, todas essas formas de imposição de mãos, vamos tentar entender as diferenças entre elas, as funções de cada uma delas, ok? E lembrando que as perguntas de vocês sempre são muito bem-vindas. Sempre são muito bem-vindas, ok? Se alguém quiser dar um oi aqui, para mim começar. Então, algumas pessoas eu já vejo aqui, a Marta, a Luísa, a Marilene e a Gabi Barbosa. Oi, Gabi. Então, esse tema é um tema mais relacionado à espiritualidade, tá bom? Que bom, o Demian está aqui, a Raquel, a Luana Xavier. Boa noite a todos vocês. Ok, espero que esse tema seja abençoado para todos vocês e que a minha gatinha permita que eu desenvolva o tema aqui adequadamente. Então, sempre lembrando, eu paro para responder perguntas ao final de 15 minutos aproximadamente, porque assim eu desenvolvo um tema, é uma aula mesmo, e depois de eu desenvolver o tema, eu respondo as perguntas de todos vocês, tá bom? Lucimar, Luana, Raquel, Demian, Gabi, alguns nomes eu não enxergo aqui, Paulo Felipe, todos vocês sejam muito bem-vindos mesmo. Vocês são meus companheiros nessas aulas, que são aulas que eu gravo para cursos também. Então, vocês são os coprodutores dessas aulas minhas e eu só tenho gratidão para transmitir para vocês, ok? Esse é um tema muito legal, eu tenho a impressão que vocês vão gostar muito. Então, vamos começar. Eu sempre bato palma para ficar gravado isso depois, juntamente com o som, para ficar bem bacana para vocês. Então, 1, 2, 3, gravando. Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Namastê significa que o que é mais íntimo em mim, o meu santuário, saúda o que é mais íntimo em ti, o teu santuário interno. É uma saudação de partes muito íntimas nossas. E principalmente, se você tem a visão de que o divino é todo o universo, de que Deus está dentro e fora de todos os seres, como diz inclusive uma frase rabínica, que é assim: Deus estava aqui e eu não sabia. Quando nós unimos as mãos em gachô ou namastê e saudamos algo, é uma percepção de que agora sim eu sei que o divino está aqui. Eu sou Otávio Leal, meu nome espiritual é Jian Pren, e eu quero conversar hoje contigo a diferença e como podemos unir reiki, benzimento, o passe espiritual e até mesmo uma visão da apometria junto com o reiki. Então vamos iniciar. Eu quero que você saiba que há 25 anos atrás, aproximadamente, quando eu comecei a ministrar formações de reiki, era muito difícil um centro espírita aceitar o reiki, até mesmo por desconhecimento do que era a técnica.
Quero que você saiba também que eu vejo no Espiritismo uma das religiões, se não a mais caridosa, amorosa, cheia de compaixão. Eu já fui médium kardecista e eu aqui no Guarujá, onde moro, recebo regularmente passes espíritas. E hoje eu percebo que muitas associações espíritas, as pessoas aplicam o reiki e depois dão o passe. E outras fazem ao contrário. Primeiro dão o passe e depois fazem o reiki. Eu, particularmente, sugiro que nós primeiro apliquemos o reiki para logo em seguida darmos o passe. Por quê? E hoje, por que que o Espiritismo aceita tão bem as técnicas, as imposições de mãos de reiki? Quando nós aplicamos reiki em alguém, vamos supor que a pessoa esteja obsediada, seja aquilo que é chamado na Kabbalah judaica de Shedim, de Buk, energias negativas, Kama Rupa, é assim que se chama na Índia, uma espécie de energia obsessora. Se eu aplico o reiki em alguém que tem essa energia, que pode ser uma energia, pode ser uma pessoa, pode ser uma entidade, essa pessoa receberia o reiki também. Essa pessoa teria a oportunidade, essa entidade de receber o reiki e olhar, observar na direção da luz, ter uma vida mais amorosa, uma vida mais gentil, mesmo sendo uma entidade, uma alma, então ele estaria recebendo o reiki. Para logo em seguida nós darmos o passe e ela sair daquela pessoa que ela está obsediando. Então, eu vejo o reiki, a união do reiki com o passe, como algo muito interessante. Quando nós estudamos hoje a apometria, que é todo um trabalho de desobsessão, de doutrinação de energias perversas ou de pessoas que estão, por vezes, chupinhando a energia do outro, eu estou resumindo aqui, resumindo bem. Mas na apometria, a ideia é trazer muitos benefícios para essa entidade, para essa pessoa que, por vezes, já, que nem sabe que está obsediando a outra. Até o reiki, tão somente o reiki tem isso, que é o reiki 3, que é uma prática que nós fazemos para pessoas que já morreram e que, às vezes, elas não sabem que estão num plano intermediário entre a Terra e um outro mundo que ela vai no futuro. Esse plano intermediário é o que nós chamamos de nosso lar, na visão de Chico Xavier, que eu tive a oportunidade de estar com ele. Não de conversar, mas de estar presente enquanto ele fazia um atendimento. Então, note, quando em muitos centros espíritas se faz uma cromoterapia antes do passe. A cromoterapia, qual a função? A função seria exatamente fazer com que aquela entidade, aquele obsessor, recebesse a cromoterapia e se curasse também. Em outros centros espíritas é feito uma evangelização. Se lê o evangelho ou passagens da Bíblia, ou existe uma sala de oração, para que também a pessoa viva fisicamente, entre lá, e essas orações, essa evangelização, vá limpar essa pessoa fisicamente viva e aquele espírito ou aqueles espíritos obsessores recebam a oração ou recebam a cromoterapia. Eu me lembro que lá nos anos 90 ou 80, em meados da década de 80, começou uma proliferação de cromoterapia em centros espíritas. Não em todos, porque tudo que eu falo aqui para ti tem exceções. Tudo, absolutamente tudo que eu digo aqui tem exceções. Mas existia livros e cursos de um cromoterapeuta chamado René Nunes. São livros muito bons de cromoterapia. Hoje eu indico mais os livros do Val Capelli. Mas se você quer ser um baita cromoterapeuta, Val Capelli, René Nunes. E o René Nunes trazia uma cromoterapia muito sofisticada para ser feita em centros espíritas e centros espiritualistas também. Para quê? Para a entidade receber
a cromo, a oração, a evangelização. Então, o reiki, ele casa muito bem com o passe espírita, na minha opinião. É tão somente uma opinião aqui. Uma opinião de quem estudou, de quem praticou, mas é uma opinião e concordo que alguns não vão pensar da mesma forma que eu. E a beleza disso é que nós podemos pensar diferentes e sermos irmãos. Porque, no fundo, todos nós somos terapeutas, queremos o bem dos seres humanos. Voltando, no Reiki de nível 3, existe sim uma prática que é chamada de Kenyoku. Kenyoku é uma prática de limpeza energética, autolimpeza, e que parece muito um autopasse. E no Reiki de nível 3 também, que é o chamado mestre de si mesmo, existe uma técnica que é uma cirurgia, eu pelo menos ensino essa técnica, que vem do povo Kauna, que é uma cirurgia que lembra também um trabalho de desobsessão. Agora, quando nós fazemos reiki, por exemplo, para pessoas que já morreram, nós estamos fazendo um trabalho semelhante com a apometria. Hoje, quando se fala em apometria, existem várias técnicas, várias visões de apometria. Existe a apometria bem tradicional, existe uma apometria que eu tenho estudado bastante, do Instituto Biocontato, existe a apometria hoje quântica, mas basicamente, não importa qual seja essa prática de apometria, a ideia é nós estarmos enviando energias positivas para pessoas que já morreram, principalmente as que estão num plano intermediário. O que é um plano intermediário? Quando nós morremos, o primeiro corpo que morre é o chamado corpo físico. E nós saímos etericamente, o corpo prânico ou o corpo etérico, como queiram, continua igualzinho. Nós saímos pela barriga, pelo Manipura Chakra, o chakra da barriga. Por isso que nós nascemos pelos dois primeiros chakras, que é o pênis do homem, a vagina da mulher. São os dois primeiros chakras. Nascemos pelos dois primeiros e morremos pelo terceiro. Sai uma luz azul da barriga. Eu já tive a oportunidade de ver isso há muito tempo. Hoje eu já não vejo mais. Essa saída do corpo, tal qual uma luz azul. E esse corpo prânico, esse corpo energético, ele pode ir para uma outra jornada, uma jornada completamente diferenciada, ou pode ficar num plano intermediário que fica entre a Terra e essa outra jornada. Por isso, por exemplo, que no nosso lar, essa obra belíssima do Chico Xavier, de Emmanuel, nós vamos encontrar as colônias de pessoas que se maltrataram, colônias de pessoas que são iludidas, colônias de pessoas que ajudam, colônias de pessoas que são corruptas, ou que são extremamente viciadas, ou outras que são seres de luz. Existem várias dessas colunas. E quando nós fazemos reiki para quem já morreu, por exemplo, às vezes eu sonho com meu pai. Meu pai, ele morreu com muitas dificuldades, com muitas limitações. E aí o que acontece? Vira e mexe eu sonho com meu pai. Aí eu faço reiki para o meu pai, porque provavelmente ele está nesse plano intermediário que a Rosa Cruz fala, a Ordem Rosa Cruz, a Amorque, creio eu, agora estou em dúvida, creio que sim, que são 120 anos, em média, que nós podemos ficar nesse plano intermediário. Nem todos ficam, tem pessoas que morrem e vão embora direto. Tem pessoas que nem sabem que morreram. Tem pessoas que estão nesse plano intermediário, mas que estão querendo sugar pessoas que estão aqui. Então, o trabalho da apometria está muito ligado a tirar essas pessoas daí, esses seres, através, por exemplo, de um trabalho que é um trabalho de oração, de desobsessão, de adentrar nesses umbrais e tirar as pessoas daí, que são lugares terríveis na visão do espírita, do budista também, do budista tibetano. E no budismo tibetano, nós também temos um trabalho
de fazer orações para pessoas que estão nesse plano intermediário, fazendo mal para elas, fazendo mal para os outros. A gente não se dá conta dessas pessoas que são corruptas, que são maldosas, que são avarentas, o quanto que isso vai ser prejudicial depois, o quanto que isso vai ser complicado para essas pessoas nesse plano chamado intermediário, que é chamado de bardo, no budismo tibetano. Então, o passe, ele limpa as pessoas dessas energias. Às vezes são formas de pensamento, o que é chamado de kama-rupa no esoterismo, neobiose, na teosofia. Kama é corpo e rupa é negativo. Tem lugares que eu entro e eu sinto essa energia extremamente negativa. Sinto essa energia muito pesada. Eu nem tenho uma mediunidade tão grande, que é o kama-rupa, lugares de guerra, de inveja, de avareza. Hoje existe uma necessidade muito grande de se falar em dinheiro, em valores, em ter. E essa energia é muito pesada para mim. Então, a desobsessão encaixa muito bem com o reiki. A apometria, nas suas várias formas, porque tem sim várias formas, encaixa muito bem com o reiki. O reiki vem trazer uma complementação a esse tipo de trabalho. Agora, algo que me é muito questionado sempre é com relação ao benzimento. O benzimento é algo que eu adoro receber. Eu acho uma ciência incrível. As pessoas que são benzedeiras têm uma energia extraordinária. A minha companheira, Larissa Nanda, ela é benzedeira de família. Ela que dá aula de reiki comigo, de terapeuta quântico comigo. A mãe dela vira e mexe, se eu dou uma formação muito pesada, olha que eu me cuido muito. Mas a mãe dela tem uma intuição, a mãe dela é benzedeira e fala, eu vou te enviar um benzimento. E ela sente assim, como que eu tô legal, eu não tô legal, ela vem e me envia um benzimento. Agora, a grande diferença do reiki e do benzimento, os dois, benzimento, você usa a tua própria energia. E não há nenhum problema com relação a isso. Não há nenhum tipo de problema de você usar a sua própria energia. Como que funciona isso? Por exemplo, uma benzedeira e o padre Fábio de Mello. Vamos pegar esses dois, a benzedeira e o Fábio de Mello. Eu gosto muito dele, dos textos dele, dos ensinamentos. Aí, a benzedeira benze em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. O padre Fábio de Mello benze em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou o padre Marcelo Rossi, que são os mais conhecidos. E os dois terminam esse benzimento, e por vezes a benzedeira fica tendo que se cuidar, porque ela usou muito da própria energia. Isso que faz com que as benzedeiras e os benzedeiros sejam pessoas boníssimas, porque usam da própria energia para servir ao próximo. Já imagina o padre Fábio de Mello, ele pode benzer, a benzedeira benzeu 10 pessoas. O padre Fábio de Mello pode benzer 20.000. E ele, depois de dar o benzimento, ele sai dali muito bem. A benzedeira benze em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre Fábio do Belo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de quem mais? Da igreja. Ele evoca a igreja romana. Ele evoca uma tradição que está por detrás dele. Mais ou menos como seria, mais ou menos, não é? As pessoas que fazem a cura pelo Espírito Santo, da igreja carismática. O que essas pessoas fazem? Elas evocam uma energia que não é dela. E a benzedeira pode usar arruda, louro, pode usar um terço. Nós ensinamos benzimento numa formação que eu tenho que chama terapeuta quântico. Na uma universidade, tem presencial e tem online. Só que é um benzimento mais com uma visão um pouco mais moderna, não religiosa. As benzedeiras que usam a religiosidade são pessoas boníssimas, mas por vezes elas ficam comprometidas energeticamente de estarem, porque elas não têm uma iniciação que linkam ela a uma tradição. Eu vou estar falando de iniciação na próxima conversa.
Porque o padre Fábio de Mello, ele evoca a igreja romana, ele foi batizado, ele evoca Pedro, Bento, Núcia, ele evoca até chegar em João Batista, que era de uma tradição essênia, João Batista, e essa tradição essênia, ela tinha, é uma transmissão que vai passando, que através do batismo, chama cabol, que é uma transmissão, e quando eu curo pelas mãos, através da minha iniciação, não sou eu que estou curando, é o que está atrás de mim. E essa é a energia do reiki, você chama algo que está atrás de você. Por isso que no reiki é muito importante entender o que é uma iniciação, como funciona uma iniciação, porque a iniciação no reiki é a parte mais importante, que você entre em contato com toda a tradição que está por detrás de você. E a benzedeira, quando ela sabe se proteger, ela sabe se cuidar, isso é incrível, incrível. E se ela vem de uma família, ou tem uma tradição que vem de índio, ou da encantaria, do catimbó, das tradições da África, uau, uau, uau. Isso é muito forte. Então, o terapeuta que domina isso é muito abençoado, muito abençoado. Vale muito a pena você, então, conhecer tudo isso, ok? Reiki, passe, falei um pouco para você de apometria, falei aqui de benzimento também. Agora faz as tuas reflexões e traz isso para a tua vida. Agora, pessoal, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para me fazer. Quem que está aqui comigo no YouTube? É a Nanda? É a Gabi? Quem que apareceu aqui no YouTube? Lucimar, vai ser uma honra poder te dar reiki, te ensinar a iniciação de reiki, tá? Tem algumas perguntas, faço a vocês aqui também. Boa noite, Gláucia, boa noite, Lênia, boa noite, Aurora. Aurora, hoje eu não vou falar sobre ativação da glândula pineal, podemos falar isso um outro dia, ativação dos chakras, isso é um tema legal. Não, vou falar um pouco sobre isso também, vou entrar numa outra lição agora, eu falo sobre isso, sobre esse assunto também, sobre ativação de chakras. É o próximo tema, então, agora em seguida, ativação de chakras. Mas me perguntem alguma coisa, vocês. Hoje eu estou aqui no meu Instagram pessoal, dos meus irmãos, das minhas irmãs, e estou aqui no YouTube também. Estou começando a dominar um pouco dessa linguagem do YouTube, dessa tela enorme. Boa noite, Oni. E eu estou falando sobre isso, reiki, benzimento, passe, sobre esse monte de... Vou falar sobre chakras agora. Vocês querem me perguntar algo? Por que pro Laércio Fonseca todo mundo faz um monte de perguntas? O Laércio Fonseca tem um horário aqui no YouTube, as pessoas bombardeiam ele de perguntas. Façam para mim também. Tomás me pergunta, fale mais sobre os S. O que seria isso, Tomás? Os S. Otávio, quero iniciar o reiki. Também gostaria de saber se, independente da espiritualidade, ele funciona. Sim, sim. Também funciona muito. Gabi, a apometria tem várias apometrias, tá? É um trabalho muito bonito, e a atuação dele é bem holística, serve para tudo que você pode imaginar, tá bom? Dentro da formação de terapeuta quântico que eu tenho, nós vamos começar esse ano a falar um pouco dessa questão da apometria quântica. Eu estou me preparando para gravar algumas aulas também. O benzimento, que é essa uma universidade, é a minha companheira, a Ananda. Ela faz benzimentos à distância, ela faz benzimento, a mãe dela faz muitos benzimentos também, tá bom? Então, sobre os chakras, vou falar sim. Vou falar sim. A Marta me pergunta sobre energia viu? Aí eu já não sei o que seria isso, não é? Já não sei exatamente o que seria essa informação. O que seria, Marta?
Viu? Então, vamos em frente? Tem muitas pessoas que fazem benzimento no Facebook, Ivana. Um pessoal bacana que faz benzimento. Não, benzimento aí já é outra coisa, Gioconda, não tem relação com o oráculo, não. O benzimento é um processo mais terapêutico. O tarô pode ser terapêutico, mas ele não é um benzimento, tá bom? Então vamos em frente, vamos falar de outro tema que vocês vão gostar bastante. É isso. Eu só vou bater palma aqui para começar. Não tem problema não, Dami, não tem problema nenhum. Então vamos lá. 1, 2, 3, gravando. Bem-vindo, bem-vinda. Agora eu vou conversar contigo a respeito de Reiki, chakras, Ho'oponopono, um pouco também de xamanismo, respondendo aqui a pergunta do Demian, e também trazendo para nós aqui a ideia do novo Ho'oponopono, que não é o que vocês estão pensando. Vamos começar com isso. Posso misturar o Ho'oponopono com o Reiki? Não só pode, como deve. Quando nós falamos de Reiki, nós temos o Reiki oficial, que é o Mikao Usui, o sistema tradicional Reiki Usui, que eu ensino há 25 anos e é uma formação que eu mais gosto de dar. E nós temos também outros reikis, que são reikis chamados alternativos, que na realidade não tem o nome de reiki. São imposições de mãos que hoje, genericamente, são chamadas de reiki. Genericamente. Então, tem uma imposição de mãos que é cristã, que vem de uma linhagem essênia, que Jesus falava para as pessoas, quando andar por terras estranhas, coloque as mãos e curem os que estiverem feridos, pois o mal não é o que entra na tua boca, é o que sai da boca do homem. Então Jesus fala para nós sairmos por aí impondo as mãos, com amor, com generosidade, com compaixão. E quando Jesus fala para as pessoas impõe as mãos, ele sugere que as pessoas sejam terapeutas. A palavra terapeuta vem de teraf, terapeuta, teraf, a etimologia, aonde te significa saber quem eu sou. Iraf, cuidar do próximo. Portanto, o terapeuta ele se conhece muito e cuida do próximo. E existe uma prática que quem, de certa forma, traz para o mundo é a igreja carismática, que são os dons do carisma. Falar outras línguas, curar com as mãos, falar a língua dos anjos, enfim. E que o Renato Russo até fale, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, a língua dos homens, se não houver amor, nada feito. Então, Jesus, ele propõe que nós saiamos por aí tocando as pessoas, e isso hoje é chamado também de reiki cristão. É uma outra técnica, que você impõe as mãos nas pessoas, ou em você, e reza o Pai Nosso. Isso é muito poderoso. Quando você aplica o Pai Nosso em você, você está se auto-benzendo. Você está limpando um monte de coisas negativas do teu corpo. E se você faz o Pai Nosso em aramaico, que eu sempre ensino, uau, uau, a língua aramaica que tem egrégora, que tem força, que tem tradição, isso é muito poderoso. Mas voltando ao Reiki. Então existe o Reiki tradicional, o Reiki cristão, um Reiki que chama Maheo, que nós chamamos de Reiki xamânico, mas o nome mesmo é Maheo, a Ud Yur Ripui, que é o Reiki crístico, não é cristão, eu prefiro chamar crístico. E existe o Ho'oponopono, que é o Kauna Reiki. Às vezes nós pensamos que o Ho'oponopono é só repetir aquelas 4 frases, e não é. O Ho'oponopono, quando você aplica junto com o Reiki, você vai pondo as mãos em você, Chokurei, Daikomyo, Honsha Zeshonen, Sei Reiki, faz os símbolos, mentaliza os mantras do Reiki, juntamente com sinto muito, perdão, gratidão e amor, isso é muito poderoso, muito poderoso. Agora, eu sugiro que vocês tirem o eu. A Monja Coen também tem falado isso, do euzinho, eu te amo. Tira o eu. Fala só a palavra amor.
amor, gratidão, sinto muito, perdão, amor e gratidão. Você unir essa prática com o Reiki, com um benzimento, com uma limpeza espiritual, isso é incrível. Isso é incrível. E eu tenho ensinado uma outra técnica que eu apelidei de Ho'oponopono do Yoga. Na verdade, não é, mas eu apelidei assim, que é uma técnica que o professor Hermógenes do Yoga, o mestre Hermógenes, que eu tive a oportunidade de assistir uma outra aula com ele, alguns congressos, ele usa 4 frases que são muito poderosas para você trazer para a tua vida e para você unir junto com o Reiki, que é solto, entrego, confio e agradeço. Seria o Ho'oponopono do yoga. Por quê? O professor Hermógenes era um mestre de yoga. Então, solto. Quando você vai aplicar Reiki em você, ou quando você é um terapeuta, quanto mais você soltar, deixar na mão da existência, falar, existência, faz o que você quiser de mim. Esse é o mantra do reikiano. Todo o reiki começa com a gente, com nós unindo as mãos, palma com palma, para entrar em contato com o divino daquela pessoa. E eu, quando aplico o reiki em alguém ou em mim, eu coloco as mãos para cima também, imaginando que eu sou um arauto da existência, um instrumento da existência. Então eu falo, eu solto, eu solto. Eu solto o que eu acredito, eu solto as minhas expectativas. E no dia a dia, quando surge essa crise do corona, por exemplo, esse mantra, eu solto, é uma das poucas opções. Muita gente percebe que ela não tem o que fazer, que você tem que viver no mundo mesmo com essa crise, que essa crise está aí perto, que atinge um monte de pessoas muitas vezes próximas a nós. Você imagina um médico, um enfermeiro, um plantonista, um lixeiro, essas pessoas que estão na linha de frente, elas têm que falar, eu solto. Porque se eu vou com medo, é pior. O corona, uma guerra, a dengue reumática, o câncer, todas essas doenças já são terríveis. Se eu ainda entro com medo, eu pioro essa situação. Então eu solto, eu entrego. Eu confio, isso é uma das maiores dificuldades, eu confio e eu agradeço. Então, se nós pegarmos o Ho'oponopono do yoga e o Ho'oponopono tradicional, o Ho'oponopono do yoga é mais difícil. Porque o Ho'oponopono tradicional, amo, sinto muito, perdão e gratidão. Amo, sinto muito, perdão e gratidão. O do yoga, eu solto, você solta, solta. Para de querer segurar, tira a tua armadura, abre teu coração. Entrego, eu entrego. Eu me entrego. Existência, faz o que você quiser de mim. É como Jesus dizia, seja feita a tua vontade, eu me entrego. Agradeço, é igual ao Ho'oponopono, e confio. Confio não que as coisas serão do meu jeito, confio, uma confiança que transcende. Eu conheci pouquíssimas pessoas que confiam, pouquíssimas pessoas que confiam. As nossas próprias orações, elas não têm confiança nenhuma. As orações das pessoas, de um modo geral, elas estão sempre pedindo algo. Elas estão sempre querendo que as coisas sejam do jeito delas. Mas eu confio, eu confio. Então, essas práticas você pode juntar, sim, com o Reiki também. Pode juntar. E quando você vai tocando o teu corpo com as mãos, eu sinto que o Reiki, a função dele, ela é muito maior de estimular os nossos chakras. Estimular. De um modo geral, como nós ocidentais somos obcecados pelo equilíbrio, porque o Ocidente é absolutamente desequilibrado, e hoje o Oriente também, tudo é para nos equilibrarmos. Mas, no fundo, eu creio, minha irmã, meu irmão, que nem nós queremos equilíbrio. Equilíbrio é muito cansativo, equilíbrio é sempre a mesma coisa, equilíbrio é meio morninho, como diz a Bíblia, ou o equilíbrio é algo da normose. Normose é a doença de sermos normais. É sempre a mesma coisa, como uma música do Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 3 horas da manhã, não sei o que lá, um sorriso pontual.
E essa ideia do equilíbrio, ela ficou muito forte. Tudo aqui é para equilibrar, porque o Ocidente está desequilibrado. Mas o Reiki, ele é muito mais para estimular teus chakras. O Reiki é para estimular os chakras, o yoga é para estimular os chakras, os mantras são para estimular os chakras. Por que estimular? Para nós termos mais vida, mais carisma, mais energia, mais plenitude. Então, quer dizer, Otávio, que não existe técnicas de equilíbrio? Existem, sim, principalmente o Qigong, o Tai Chi, que eu ensino sempre no YouTube. Tem várias aulas minhas de Qigong e Tai Chi. Eles servem para nos equilibrar, para nos deixar mais tranquilos. Ah, então quer dizer que o yoga, ele não equilibra? Não. As pessoas que fazem yoga, elas são ligadas no 220. Elas têm muita energia, têm muita vitalidade. Então, quando nós aplicamos Reiki em nós, no Reiki 3 tem uma técnica que você aplica nos chakras. Agora não me recordo o nome dessa técnica. Você lembra, Nando, o nome que você aplica nos chakras? Mas sempre é para estimular. É sempre para colocar a energia mais para cima, para elevar essa energia. E eu tenho o costume de, antes de dormir, fazer um trabalho que eu rezo a oração de São Francisco. Aliás, está aí uma outra dica para vocês, tá bom? Sabe aquela oração de São Francisco? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Faz isso em você. Faz isso em você. Essa oração é incrível. É que como na TV, na mídia, nos rádios, tem muito protestantismo, que seriam as igrejas evangélicas, eles não aceitam essa oração de São Francisco. Mas eu e você, que somos espiritualistas independentes, a gente pode meditar como Buda, pode aceitar Krishna, pode rezar como São Francisco. Essa oração você pode tocar o teu corpo antes de dormir, tocar os teus chakras e fazer essa oração. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde haja guerra, que eu leve a paz. Onde haja intriga, que eu leve o perdão. Onde haja ódio, que eu leve o amor. É um propósito de vida. Essa oração, ela funciona como uma limpeza energética incrível, porque nenhum tipo de obsessor, nenhum tipo de miasma lida com essa oração. São Francisco, quando ele recebeu essa oração, que São Francisco psicografou essa oração, a Igreja Católica falou que ele teve uma possessão angelical. Normalmente as pessoas têm possessões demoníacas. Mas a igreja atestou que São Francisco teve uma possessão angelical quando ele psicografou a oração que é o Cântico das Criaturas, pesquisa aí, que ele fala, Senhor, louvado sejas tu, meu Senhor, por todas as criaturas, irmão Sol, irmão Lua, pelas baleias, isso é por minha conta, golfinho, pela água humilde, preciosa, casta pela mãe terra, que nos dá os frutos. Porque essa oração é tão linda que ninguém poderia escrever. E São Francisco, ele teve os estigmas, né? Começou a sangrar como se tivesse a coroa de espinhos de Jesus, sangrar pelas mãos, e ele escreve essa oração. E depois que ele morre, os discípulos pegam palavras bonitas e criam a oração pela paz, que é essa que eu rezo antes de dormir. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Você pode fazer isso na tua casa, você pode fazer isso. Uma coisa que é muito importante, a minha companheira Ananda sempre ensina, dar benzimento em animais. Porque o animal, eu estou dando essa aula aqui para você, eu tenho aqui no meu colo uma gatinha. Ela está o tempo todo próxima de mim. E às vezes a gente está com energia muito complicada, o animal pega isso. Então, aplicar reiki em animais, aplicar benzimento em animais. A minha companheira Ananda, num curso que eu tenho, que chama Reiki Secreto, eu não sei por que deram esse nome, mas é um reiki complementar, ela ensina os chakras dos animais, para nós aplicarmos nos animais. Porque o cachorro, ele acaba pegando muito mais.
O gato é mais receptivo que o cachorro. Toda regra tem exceção. Mas o cachorro, se você não tá legal, ele vai perto de você. O gato às vezes se afasta. Tô falando, a gatinha pulou até. O gato às vezes se afasta. Então é muito importante que a gente passa essas energias nos animais. A Nanda está falando aqui, principalmente se o animal for muito humanizado. Muito humanizado é aquele animal que a gente trata como se fosse gente. Mas eu trato animal como gente, não vou mentir para vocês. Animal para mim, aliás, animal para mim não é nem gente, é um santo, é um arcanjo, é um trono, é um principato, é um querubim, é um melarrorim, um serafim, é um ser angélico para mim. Não, muita gente fala que eu estou errado, mas é minha forma de amar. Pego gato, cachorro lindinho, converso, enfim. Mas isso não sou eu que vou ensinar isso. Agora, energeticamente, é muito importante. Põe as mãos no teu bicho e faz essa oração de São Francisco. Põe essa oração no teu ambiente. Antes de dormir, coloca as mãos nos teus chakras para estimular os chakras, como a Aurora me perguntou. Como é que eu estimulo os meus chakras? Coloca as mãos e faz a oração de São Francisco. E olha como vocês gostam desse tema, né? Eu estou aqui com o Instagram e com o YouTube aberto, eu nem avisei que ia fazer, e a gente está aqui com quase 70 pessoas. E olha como vocês são seres humanos bons, porque a gente está falando de bondade, de São Francisco, de aplicar reiki antes de dormir. Olha, eu tenho no Spotify, vou fazer uma propaganda do Spotify, várias playlists. A Diana tem até aqui comigo, eu vou falar da playlist espiritual, que se chama, meu Spotify é Otávio Leal. Aí tem carro 1, carro 2, carro 3, carro 4, são músicas para mim ouvir no carro. Por favor, não ouçam, porque é discoteca, eu adoro discoteca, Elton John, Bee Gees, John Travolta, Earth and Fire, Air Supply, e tudo que é nacional, Fagner, e também Renato Russo, Cazuza. Mas eu tenho uma que chama Noite Orações, que eu faço antes de dormir. Aí eu selecionei algumas versões do Gayatri, que é aquele mantra, umas versões muito fortes. Pus umas orações do Pai Nosso em aramaico, com a pronúncia perfeita, que são lindas para você pôr a mão em você e fazer. Coloquei o Shista Shihan, que é uma oração do Gita, e coloquei a oração de São Francisco, cantada pelo Fagner. Porque a gente não pode dormir com energia negativa. Eu falei da apometria, né? Falei do reiki, o espiritismo, o reiki com passes já. Na hora que a gente dorme, é a hora que nossa alma vai ser curada, que nosso mestre interno vai, que chama Bhavajananda na Índia, ou os nossos mentores, como queiram, se a gente tiver legal, são mentores legais, vão estar nos curando. Então, nós não podemos dormir tensos. Sempre antes de dormir, faz uma oração, faz uma reflexão, observa o que está acontecendo. Isso vai te fazer muito bem, ok? Muito bem. Então, Spotify, Otávio Leal, Noite Orações. Noite Orações. Se não é isso, é Orações Noite. Noite Orações ou Orações Noites. E vocês vão ter lá essa oportunidade de ver como eu rezo. E eu espero que a gente esteja rezando junto algum dia, mesmo sem saber. Mantras, orações, reiki, tudo tá lá o que eu gosto, tá bom? Gratidão. Pessoal, querem me perguntar alguma coisa? Agora eu vou responder as perguntas de vocês. Eu já falei de reiki, falei de passes, falei de apometria. Reiki, passes, apometria, falei de chakras, falei de São Francisco agora, falei de Ho'oponopono. Façam mais perguntas que eu vou falar mais 15 minutinhos, que é a aula. É isso mesmo. Botaram aqui o mantra, o espaço Surya Das. É o Alê, né? O Alê querido. Que vocês gostariam de me perguntar? Gratidão, Fábia.
Ah, a Helena fala aqui, o vídeo da autocura da Diana é ótimo, tirou minha ansiedade. Que bacana, Fábia. Boa noite, belo trabalho. Estou necessitando mesmo de um reiki, meu Deus. Não está fácil, ainda bem que você existe. Pois é. Faz esse, quando não está fácil, usa esse mantra, Fábia. Solto, confio, entrego e agradeço. Porque quando você entrega, você já não está mais sozinha. A gente acha que pode tudo, a gente acha que pode tudo. E a gente tem um sócio que é a existência. A gente tem um sócio que é a existência. Então, é importante você entregar de vez em quando. Entrega, entrega. Vai ajudar bastante. A Marli pergunta como eu oro. Marli, a oração, para mim, o universo é Deus. Às vezes nós falamos assim, eu quero encontrar Deus dentro de mim. Mas as pessoas têm uma ideia de Deus que nunca vão encontrar. Eu quero encontrar Deus dentro de mim. Mas Deus é um homem velhinho, ou é uma energia, ou é o sol. Não, o sol está ali fora, não está dentro de você. Ou é a natureza está fora. Então nós fazemos um monte de ideias, de orações e de Deus, um monte de ideias. E eu nunca encontro isso, porque eu não quero encontrar Deus, eu quero encontrar uma ideia. Quero encontrar uma ideia de alguma coisa. Então, como que o Otávio ora? O Otávio não tem ideia de Deus. Então, se eu estou passando em frente a uma igreja, eu posso rezar o Pai Nosso. Se eu entro dentro de um templo Hare Krishna, eu posso rezar o Hare Krishna. Porque tudo para mim é manifestação. Se eu estou na natureza, eu posso rezar na própria natureza. Então não tem como Otávio reza. Tem uma história que um mestre morreu e foi para o céu, e chegou no céu, vinha Jesus passando com um monte de discípulos. Aí veio Krishna passando com um monte de discípulos. Aí veio Buda passando com um monte de discípulos. E o mestre olhou, veio um velhinho andando, só observando, um velhinho muito meditativo. E o sábio chega para o velhinho e fala, quem é você? O velhinho fala, eu sou Deus, eu sou Deus. E o sábio fala, mas por que todo mundo segue tantos mestres, tantas igrejas, tantos mosteiros, não sei o quê, e ninguém segue você? E Deus fala, então eu também não sei. Porque as pessoas acham que vão me encontrar só fazendo aquilo, ou só seguindo aquilo. Então, para mim, a minha visão, eu não sei se é a minha visão, se serve para você, Marli, eu rezo em qualquer lugar, para mim não tem melhor oração, porque a cada momento eu tenho que ser inocente para rezar. Eu tenho que ser criança para rezar. Hoje eu tenho certeza que eu vou rezar para São Francisco, porque eu estou falando de Francisco, já está me dando vontade de rezar. Amanhã pode ser que eu reze para Krishna, depois de amanhã para Buda, depois de amanhã eu rezo por vocês, ou com os animais, ou eu olho o nascer do sol e falo Deus, ou eu olho o mar e falo Deus, ou eu vejo uma criança com câncer e falo Deus, por quê? Questiono isso também, questiono isso também. Que é a história de Israel, de Jacó, né, que Deus gosta de quem questiona também. Por que isso? Que é uma história, é um questionamento que todos têm, né? Se vocês tiverem uma resposta, deem para mim. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Ninguém sabe. Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? A gente leu num livro que é karma, que é outra vida, que é vontade do divino, mas no fundo ninguém sabe. Ninguém sabe. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E a própria percepção de tentar descobrir o porquê faz a gente notar que mesmo eu não sabendo por que coisas ruins acontecem às pessoas boas, eu posso fazer uma diferença e ser um ser humano cada vez melhor. Uma boa pergunta, né? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? É o livro de Jó. É o livro de Jó. Então, seja um inocente para rezar, para falar com Deus, seja inocente, seja uma criança. Não faz só uma coisa, senão a gente vai ser uma máquina. Eu já vi gente rezando olhando no relógio, para ver se o tempo está passando ou não. Não. Não seja uma máquina.
Um dia a tua oração pode ser através da dança, outro dia através de se atirar ao chão, outro dia rezar para a comida. Se você vê Deus na comida, eu vejo, uau. Se você vê Deus na mão de umas crianças. Vocês já viram a mão de uma criança? Marli, Gilson, Fabiola, Maria Clarice. Vocês já viram a mão de uma criança, a mãozinha? Que é o maior milagre que esse. O maior milagre que esse. Olha a mão de uma criança, uau. Bom, vamos continuar aqui então no reiki, senão vocês vão ficar bravos comigo. Não tem como ensinar a mente, esvaziar a mente, Daniel. Me chama de senhor, olha como é que eu sou. Você tem que observar a mente, isso é meditação, observar a mente. Eu posso depois fazer uma live sobre isso, tá bom? Sobre outros assuntos que vocês estão me trazendo. Eu estou falando hoje mais aqui do reiki, tá bom? Tem tantos assuntos, né? Mas essa semana eu vou fazer live todo dia, porque a escola está voltando a uma universidade. Então, eu vou fazer live todo dia. Deixa tuas perguntas aqui, depois eu respondo amanhã, tá? Ou depois, Gioconda. Senão eu saio muito do assunto, tá? E pensem nisso, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Eu acho que esse é um grande ensinamento. Tá, então vamos falar um pouco de proteção. Vocês vão gostar vão gostar disso, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, gravando. Namastê, bem-vindo, bem-vinda novamente. Agora eu vou conversar contigo a respeito do reiki, unido a orações, a proteções e formas também, aproveitando uma questão que me vem aqui, de usarmos o reiki para aquietar a nossa mente. É importante observar que quando nós aquietamos a mente, surge o Buda, surge o ser iluminado. Quando nós aquietamos os pensamentos, surge aquilo que nós chamamos de consciência crística. Na Índia é chamado de Purusha, ou Atma, ou alma, ou espírito, e mestre Jung chamava de si mesmo, que é aquilo que nós somos. O reiki ele é muito interessante, porque quando você vai se auto-aplicando o reiki, também ele é uma forma meditativa e uma forma de proteção no nosso cotidiano. Fazendo um resumo de algo que eu já falei várias vezes, mas eu preciso aqui levantar essa questão para você entender onde eu quero chegar, nós temos dois tipos de pessoas. Uma pessoa é o chamado corpo aberto. Eu precisaria de meia hora para falar nisso. No YouTube tem um vídeo meu sobre corpo aberto e corpo fechado. Mas aqui eu vou falar rapidamente. O corpo aberto ele está muito susceptível a todas as energias do mundo, porque todos os chakras de quem tem corpo aberto giram para dentro, num formato chamado sinistrogiro. Eles giram para dentro. Médium todos são, mas essas pessoas têm uma mediunidade além da média. E existem as pessoas que têm o chamado corpo fechado, que os chakras giram no sentido destrogiro, para fora, expelindo tudo. Você que está aqui comigo, provavelmente você tem corpo aberto. Porque quem tem corpo aberto gosta de reiki, é terapeuta, gosta de orações, gosta de animais, são pessoas bondosas. Por quê? Porque sentem os outros. Sentem os outros. E quem tem corpo aberto precisa de uma proteção adicional. Vou falar para vocês. A minha companheira, Ananda, ela mora no Guarujá faz 2 anos. Todo dia ela me agradece porque ela está morando perto da praia, que eu convenci ela a sair de São Paulo e que não tem nenhum problema de se morar em São Paulo. Mas se você tem corpo aberto, você não pode morar em cidade grande. Você tem que morar perto do mar, das cachoeiras,
das montanhas, dos lagos, porque você capta muito essa energia. Quem tem corpo fechado, tanto faz morar em cidade grande, ou em shopping, ou ir na Avenida Paulista, ou ir em Copacabana num dia lotado, porque você tem o corpo fechado. Então você se protege de tudo. O reiki, para quem tem corpo aberto, o reiki vai segurar as tuas energias. Tem uma prática do reiki que chama Kenioku, que é uma espécie de limpeza. Eu gosto muito de tomar passes espíritas, mesmo eu não sendo tão médium assim, mas aqui no Guarujá eu sempre tomo passe, porque eu adoro. As pessoas espíritas são muito bondosas. Ser recebidas com aquele sorriso. Me lembro os terapeutas da universidade. Seres humanos lindos. Eu vou no passe, aquele ambiente, aquela luzinha baixa, aquela música clássica. Saber que as pessoas estão cuidando de mim. Uau! Mas eu nem tenho tanta coisa para tirar. Uma vez um índio falou isso para mim. Agora, se você tem um corpo muito aberto, você tem que procurar a tua turma, a tua tribo, a tua gangue, que é uma tribo legal. Quem é muito sensível não pode ficar ouvindo tantas notícias perversas, filmes perversos, não pode estar perto de pessoas negativas, para baixo, maldosas. Uma pessoa muito receptiva, se tem alguém depressivo numa sala, essa pessoa pega a depressão para ela. Não é que ela vai tirar do outro, o outro continua depressivo e essa fica também. Mas ao contrário, uma pessoa muito corpo aberto, se entra num lugar e tem uma pessoa muito bondosa, ela capta aquela energia. Uma vez eu estava no Mosteiro de São Bento, num retiro, faz muitos anos isso, e dentro da clausura, que é um lugar fechadinho para meditar, encontrei Dom Paulo Evaristo Armes. Na verdade, eu nunca gostei muito do Dom Paulo, as posições políticas, as posições de casamento, as posições com relação à família dele. Mas ele é um senhor, eu tinha 20 anos, ele tinha 80, tinha 30. Então eu tinha um certo preconceito com o Dom Paulo. Quando eu cheguei perto de Dom Paulo, e quando eu cheguei perto de Dom Helder também, uau! Pouco importa o que eu penso deles, a energia deles é incrível. Dom Paulo, energeticamente, para mim, era um santo. Chico Xavier, Dom Helder, pessoas, uau! Dom Helder, os pombos pousavam nele. Tive com Madre Teresa de Calcutá, lá em Calcutá, uau! Só que Madre Teresa tinha muita dor no corpo dela, que ela pegava a dor de todo mundo. Então, quando você tem corpo aberto, o reiki, ele vai refinar a tua mediunidade. Mas vamos supor que você que está me vendo aqui não é reikiano. Não tem problema. Você tem que ter o hábito de fazer mais orações. Porque a oração, ela vai também refinar o teu corpo aberto. Ela vai permitir que você tenha um contato mais legal, energético, porque a energia da oração está aqui vibrando, mesmo que você pense nela. E ela vai cuidando, cuidando, cuidando do teu corpo. Quanto mais sensível você é, mais você tem que orar, mais você tem que fazer mantra. Eu te recomendo também as sinfonias de Beethoven, que são extremamente curativas. Cada sinfonia de Beethoven tem uma energia de cura. Às vezes você pode pôr, mesmo que você esteja fazendo alguma coisa, coloca num canto uma sinfonia de Beethoven. Se você tem corpo muito aberto, além do reiki, você deve tomar esses banhos de espada de São Jorge, Guiné, comigo ninguém pode, arruda, alecrim. Aonde eu encontro isso, Otávio? Você pode usar, se você não encontra essas ervas, usa só o alecrim. Ferve e joga do pescoço para baixo. Só que lembre, esses banhos tiram tudo do seu corpo. Por exemplo, se eu tenho um dia aqui na praia, que eu vou para o mar, que eu surfo, surfar é aquela prancha que eu fico em cima, aquela grandona, eu não pego onda, nada. Mas que eu fico com a minha companheira, que eu fico com os meus bichos, eu tô com uma energia super legal, eu não preciso tirar nada. Mas às vezes, quando está muito carregado, esses banhos são muito poderosos. Lembra só de acender um incenso no banheiro antes desses banhos, ok? Ou colocar também no banheiro um pouco de água com sal. Porque quando você se limpa, toda a energia que está no banheiro vem para você.
E não precisa querer saber muita coisa a respeito disso, ok? Porque às vezes eu vejo umas pessoas dando 500 mil banhos, 500 mil coisas. Você não precisa usar muita coisa. Usa uma coisa ou outra, que é ou alecrim, ou é arruda, ou a espada de São Jorge. É muito importante que você tenha essa percepção, principalmente se você tem esse chamado corpo aberto. Agora, se você tem corpo fechado, esses mantras, essas músicas de Beethoven, esses mantras, tudo isso, para quem tem corpo fechado, vai ajudar você a não ser tão fechado assim. Por exemplo, tem pessoas que nunca viram aura, que nunca viram energia, que nunca conversaram com entidades. Existe tudo isso. Então, nós não podemos ficar com o corpo muito fechado, senão isso pode ser complicado também, ok? Falando de orações, tem vários livros que ensinam um sem número de orações, várias orações. Mas, pessoal, imagina o seguinte, olha só. Era uma noite de lua cheia, os discípulos, os apóstolos, chegaram para mestre Yeshua, Jesus, e falaram assim: mestre, como é que você fala com o divino? Como é que você vê o divino em tudo? Porque você não vai numa sinagoga, você não vai numa igreja, você não vai num templo, você não vai até o Vaticano. Não que haja problemas em ir, mas você não vai em lugar nenhum, Rabi, Yoshua. Como é que você reza? E Jesus, ele manda todos os apóstolos darem as mãos, é assim que se conta na tradição aramaica, e eles começam a dançar em círculo, Jesus e os apóstolos. Eles fazem isso a noite inteira, uma noite de lua cheia, e Jesus ensina eles a rezarem de uma forma que você não precisa evocar anjos, nem arcanjos, nem santos, você não precisa de nenhuma liturgia. A oração do Pai Nosso é a tua ligação direta com a existência. Agora, quando nós traduzimos o Pai Nosso em aramaico, ele tem, e eu uso muito misturar o Pai Nosso em aramaico com o Reiki. O Pai Nosso em aramaico, ele é assim, eu vou falar um pouquinho contigo, depois no YouTube tem várias aulas minhas, vocês podem procurar no YouTube, eu ensinando essa oração, que eu chamo de oração do cosmos. Jesus diz no começo assim, Avunde Bashmaya, Netkade Shimor, Teitei Malkuta. Então, o que ele diz? Primeiro que ele fala Avunde Bashmaya, que é traduzido como pai. Mas Avum é pai e mãe, olha como muda. E é uma mãe acolhedora, protetora, cheia de amor, uma mãe que nos pega no colo, uma mãe da energia de Maria. Não é um pai, muitas vezes aquele Deus patriarcal, vingativo, que as pessoas veem assim, não é. Aquele pai barbudo em cima da nuvem jogando raio. Jesus fala Vunda, Pashmaya, pai e mãe acolhedores. Depois ele diz, Netkadeshmor, que criou todo o cosmos, força procriadora do cosmos. É Teitei Malkutá. Malkutá significa presente em todas as coisas do mundo. Então não está no céu. Ora, Jesus no evangelho de Tomé, que na minha opinião é o melhor evangelho de Tomé, porque não foi tesourado, não foi mudado. Jesus diz assim, se tu levantar uma pedra, eu estou lá. Se tu cortar uma lenha, eu estou lá. Porque as pessoas falam, Deus está no céu. Ele fala, não, céu. Tanto que Jesus fala, se você pensa que Deus está no céu, os pássaros o precederão. Se você pensa que Deus está na água, os peixes o precederão. Levanta a pedra, eu estou lá. Corta a lenha, eu estou lá. Teitei malkutá. Respeitemos todos os seres. Essa é a ideia de um terapeuta. O terapeuta cuida de todo o planeta, cuida de todos os seres. E aí Jesus continua, só um minutinho. Avunde Bashmaya Netkadesh Morteite Malkuta, Nerhueitziviana Aikana de Bashmaya Afbahara. E aí continua, né? Welataz Lamen Biziuna, Welataz Lamen Bishá, Metude la Remalkuta, Watalha Watesbutha, Rolan, Almin, Amém. Ora, Jesus fala da luz se tornar
esqueci o nome na Cabala. Bom, enfim, a luz, que nós tornemos a nossa luz útil, que a nossa vida seja útil para todos os seres, para todos os seres. Então, o Pai Nosso, quando você entende, ele é uma oração muito forte, mesmo que você reze em português. Mas procura conhecer também as orações jaculatórias, que são orações curtinhas, que vocês pegam um terço pequenininho e fica fazendo o nome de Jesus, Yoshua, 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 Yoshua. Ou Adonai, Adonai, Adonai. Ou Deus Pai e Mãe, Abá, 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 Abá. São esses colarzinhos pequenininhos, chama terço jaculatório. Eu ando no Guarujá inteiro com esses tercinhos na mão, fazendo orações. Às vezes eu faço, sinto muito, perdão, gratidão e amor. Sinto muito, perdão, gratidão e amor. Sinto muito, perdão, gratidão e amor. Se vocês gostam de tudo isso, vocês estão aqui comigo, compartilhem essas aulas minhas. Eu nunca peço isso, mas acho que isso é legal, viu? As pessoas saberem, porque isso aquieta a nossa mente. E o Osho falava uma coisa que eu adoro, que é sinta mais e pense menos. Sinta mais e pense menos. Traz isso para a tua vida. Para de pensar tanto. E aí entra esse outro mantra, que eu já falei contigo, que eu acho incrível. Hoje, nesse momento de crise que nós estamos, esse mantra é mágico, que é solto, entrego, confio e agradeço. Quando eu falo solto, eu estou limpando as minhas energias negativas também. Eu solto tudo agora. Eu solto. Eu não quero segurar mais nada. Eu não quero segurar nenhuma pessoa. Eu não quero segurar nenhuma energia. Eu não quero segurar mais nada. Eu quero soltar. Você vai ver o peso que sai do teu corpo. Eu solto. Eu entrego. A gente fica lutando com muita coisa e não se dá conta da beleza de entregar. Eu me entrego. Pedro chegou para Jesus e disse assim: Mestre, Judas vai te trair. E Jesus disse assim: e você, Pedro, vai me trair amanhã 3 vezes até o galo cantar. E Pedro fala: não vou te trair não, mestre. Eu tenho escolha. E Jesus fala: não, está escrito, Pedro, você vai me trair. E passa uma noite e Pedro realmente trai Jesus. Uma outra passagem, Jesus vê tudo isso que ele iria passar com Pedro, com a crucificação, tudo aquilo. E de repente, ele vê tudo aquilo e ele fala, Deus, Abá, Abá, pai e mãe, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso. Aí eu pergunto, Jordano, Gláucia, Eliane, a Raquel, a Natália, a Cláudia, o Samuel, a Elisete, a Gisele, a Maiara, Thomas, todo mundo, né? A Cláudia Luz, a Natália. Quantas vezes a gente já falou assim, afasta de mim esse cálice? Eu não quero passar por isso. Eu não é, Lucimar, eu não quero passar por isso. Aí Jesus, porque não vai ser fácil, o corpo dele dói. O corpo dele dói. O Jesus era 100% humano e era 100% divino. A pessoa mais linda que já pisou aqui. Linda enquanto humano, ele é encarnado, o corpo dele dói, mas 100% divino. E ele fala, afasta de mim esse cálice, é muita dor. Aí ele pensa, ou sente e fala, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Esse seja feita a tua vontade é o entrego. Então olha que mantra lindo, solto, entrego. Entrego as energias negativas, entrego a maldade, entrego a ira, entrego a raiva, entrego tudo. Confio. Então, toda a proteção, o reikiano, quando põe a mão em alguém, ele tem que confiar na cura. Ele tem que confiar, mas que ele é só um instrumento. E que, às vezes, ele aplica reiki em alguém e a pessoa não cura, mas sorri, fica mais feliz, fica mais tranquila.
Eu já fiz reiki em extrema-unção, em hospitais, Hospital Beneficência Portuguesa, dentro da UTI. Eu faço reiki, as pessoas morrem. Ué, vai ver que tinha que ser assim. Então, solto, entrego, confio e agradeço. Solto, entrego, confio e agradeço. Pensa nisso. Prontinho, pessoal. Agora eu fechei aqui essas 3 aulas que eu vou editar, vai lá para o YouTube depois e para todas essas coisas. Vai para o curso também de terapeuta quântico. Vocês querem me perguntar alguma coisa? A Vanessa pede para mim fazer uma oração. Eu faço sim. Vamos fazer o Pai Nosso em aramaico. Então, eu dei uma aula de 1h10. Eu falei de passe, reiki, apometria, limpeza de chakras, estímulo de chakras, proteção, uau! Falei bastante coisa, hein? Então, acho que por hoje, 1h10, para vocês ficarem com a sensação de quero mais. E espero que possa ter sido abençoado para vocês, não é? No budismo, nós falamos assim, que esse nosso encontro tenha sido abençoado para todos os seres, animais, planetas, vocês, os parentes de vocês, os não parentes de vocês, todos os seres recebam essa nossa prática. Jéssica, gratidão. Nós estamos voltando, né? Esse domingo eu já volto a dar reiki. Mas está lotado, porque agora só cabe 15 pessoas, para ter bastante espaço para preservar vocês e eu. Mas já estamos voltando, reiki, naturopatia, terapeuta quântico, estamos voltando. Você vai fazer agora comigo? Então se apresenta lá, Jéssica, agora no domingo. Tomás, por detrás do ego, por detrás da mente, todos somos iluminados. Todos somos iluminados. Se você acha que eu sou um iluminado, é porque você também é. E isso é muito bonito. Todos os seres, por detrás da mente, por detrás do ego, são iluminados. Mestre Jung dizia, o que nós somos não melhora nem piora o ser. É claro que tem pessoas que se perdem completamente na maldade, na corrupção, mas se a gente se conectar com o perdão, com o amor, todos os seres são Budas. De toda forma, eu agradeço o teu elogio, porque você vê em mim o que você é. Maria Regina, Otávio, gratidão por essa partilha, sem expressar profundidade de alcance das palavras. É uma honra conhecer o seu trabalho. Gratidão, gratidão. Maria Regina, a Deus, ou a existência já me abençoa de ter uma pessoa como você aqui me assistindo, tá bom? André, a aplicação de reiki, você não tem que se preocupar com o que a pessoa tem. O reiki é como Jesus falava, quando andar por terras estranhas, coloca as mãos e curem os que estiverem feridos. A gente só põe a mão e mentaliza o reiki, ou reza. Eu prefiro assim, que vocês não saibam o que a pessoa tem. Nós não somos médicos, e mesmo quem é médico às vezes não tem certeza, não é? Eu não posso ensinar, quem está me perguntando como faz para fechar o corpo, porque essa é uma questão, essa semana eu respondo, tá? Quem perguntou aqui para mim? Porque eu não sei se vale a pena fechar o corpo. Você tem que entender que às vezes a tua natureza é ter corpo aberto. E se a tua natureza é ter corpo aberto e você quer fechar, talvez você esteja no lugar errado. Porque o corpo aberto, para quem está olhando o mar, olhando a natureza, uau, uau, uau. Ah, Gustavo, gratidão, gratidão, seu querido. E tem pessoas que querem fechar o corpo. Eu não. Eu posso dar algumas dicas, mas eu não sei se é certo, tá? Eu não sei se é certo fechar o corpo ou não. Aí a gente tem que olhar isso com mais calma, tá bom? No outro dia. São assuntos novos, assim. Para mim, tá falando agora. Pouca gente fala, né, disso, corpo aberto, corpo fechado. É o que, não sei quem falou aqui, tem uma aula minha no YouTube só sobre corpo aberto e corpo fechado. 40 minutos eu falando isso. O Ananda vai mandar para vocês o link dessa aula.
de corpo aberto e corpo fechado, tá bom, Johnny Freitas? Assim, pode desligar aqui, eu já vou terminar, você assiste lá, porque eu explico direitinho, até para você entender, será que eu tenho corpo aberto, corpo fechado, tentar fazer essa avaliação, porque a gente confunde muito. Corpo aberto boceja muito, sente energia ruim dos outros. Corpo fechado dificilmente sente isso. Corpo aberto vê a aura, sente um monte de coisas. Corpo fechado não vê aura, não vê... Agora, olha, pessoal, não tem melhor ou pior. Não tem melhor ou pior, e por favor. Ah, quem é corpo aberto é mais evoluído. Desde quando? Não existe um aparelho para medir a evolução das pessoas. É perigoso falar isso. Aquela pessoa é menos evoluída. Que horror falar isso. A gente não sabe. Então, não é melhor ou pior. A natureza fez os dois, corpo aberto e corpo fechado. Vocês sabem que eu faço mapa astrológico, eu estou aqui para dar conteúdo para vocês. Eu não quero fazer propaganda. Mas no mapa astrológico, a gente tem que ver pelo elemento. Se vocês quiserem fazer mapas um dia comigo, a gente está com uma promoção aí, você pede 2 agora e ganha o 3º. Quem tem muita água no mapa astrológico, muita água, normalmente é corpo aberto. Mas ter muita água não é que você seja peixes, câncer, escorpião, tem que ter mais água. Por exemplo, eu sou de Libra, mas eu tenho muito fogo no meu mapa. Eu sou ascendente leão, lua em leão, tudo que vocês podem imaginar em leão. Então, eu sou um signo de fogo. Então, eu não tenho muito corpo aberto. A gente tem que ver no mapa, dá para ver, ou um teste que eu fiz numa outra aula no YouTube, vocês vão ver. E aí vocês começam a pensar, por exemplo, só para a gente fechar hoje, tá bom? Quando eu era mais jovem, eu não era corpo aberto. Aí eu fiz um curso de kardecismo para abrir meu corpo. Médium todos são, mas eu não era muito médium. Pouquinho. Um pouquinho é corpo fechado. Aí eu comecei a fazer o curso de kardecismo para abrir meu corpo. De uma hora para outra, eu abri. De uma hora para outra, eu me tornei corpo aberto. Comecei a incorporar tudo do kardecismo. Frequentava um centro lá em São Paulo, que chama Centro Miguel Arcanjo. Até hoje ele existe, ele fica ali na Avenida Inhambiquaras, perto da Universidade em Moema. Depois eu comecei a fazer muito tai chi, muito qigong. E o tai chi e o qigong, você é igual eu, Fabi, eu sou Libra, ascendente Leão também. E o tai chi e o qigong, feito de um jeito, ele fecha o corpo. Mas tem que fazer muito para fechar. Porque o tai chi e o qigong, na minha opinião, você faz muitos movimentos de limpar, de não deixar nada entrar em você. Tanto que você vê aqueles velhinhos que fazem tai chi, fazem qigong, eles têm uma energia incrível, né? Uma saúde, uma coisa inacreditável. Inacreditável mesmo. Então, o que eu vou falar para vocês é... O que abre o corpo é o candomblé, é a umbanda. Sabe o que abre o corpo? A ayahuasca. Ayahuasca que as pessoas vivem perguntando o que eu acho disso. Eu acho muito legal para quem, se esse é o teu caminho, é muito legal. Outro dia eu usei rapé aqui no Guarujá, tem uma energia incrível. O rapé você usa, abre teu corpo na hora, mas depois fecha, se você for fechado. O que abre o corpo? Encantaria, catimbó, as tradições africanas, tudo isso te deixa muito médium. O que fecha o corpo? Alguns tipos de yoga, alguns. Qigong e Tai Chi, normalmente, na minha opinião, fecha teu corpo. Você não vai ver alguém fazendo Tai Chi incorporar. Existir, existe, mas é muito difícil, ok? Agora, o importante... Eu vou fazer uma live essa semana sobre isso, para vocês, de presente. O importante é a gente fazer o seguinte... O importante é a gente olhar nossa natureza. Se eu sou uma coisa ou outra. Se eu sou uma coisa ou outra, tá bom? Eu fui fazer lá o curso de mediunidade, fiz. Quando eu parei, eu perdi a mediunidade. Porque a minha natureza fez com que eu perdesse.
E tem pessoas que, ao contrário, fazem muita coisa para perder a mediunidade, consegue perder, mas depois a própria natureza chama ela de novo. Então, cada caso é um caso. Vamos fazer o seguinte, quarta-feira agora, quarta-feira, hoje é segunda, depois da manhã, eu vou fazer uma live de novo aqui no YouTube, no YouTube, né? No YouTube, e nesse Instagram aqui, que é dos meus amigos, vocês também são meus amigos, e eu falo mais sobre corpo aberto e fechado, tá bom? Então, que aí a gente aprofunda, que eu estou me entusiasmando aqui, mas eu tenho que começar desde o começo, tá bom? E Gi, eu sou mestre de Reiki, mas eu prefiro que vocês me chamem de professor de Reiki. Essa palavra mestre vem um peso muito grande, tá bom? Muito grande. Ah, a Rúbia vai tomar o Santo Daime. Eu tenho um amigão que dá Santo Daime, que é o Léo Artese. Léo Artese, ótimo, um sujeito maravilhoso. Isso, à noite, mesmo horário, às 20 horas, 21 horas, quarta-feira. Deixa eu marcar aqui no papel. Eu ponho aqui, quarta-feira, 21 horas, live, corpo aberto e fechado. Aí eu vou falar um pouco também dessas 21 horas, dessas coisas assim de hoje, recebemos entidade, muita gente está incorporando ETs, seres de outros planetas. Vocês falam, está delirando, Otávio? Vocês vão entender como entender o corpo aberto, que incorporam algo como Iemanjá. Iemanjá não é uma pessoa, Iemanjá é um ser da água, é uma divindade. Eu acho isso incrível. Eu nunca incorporei Iemanjá, mas é incrível. Iara, mãe d'água, os seres da quem incorpora seres da água é incrível. A diferença disso para relação com relação a você canalizar, tá? A gente fala isso na quarta, então, tá bom? Johnny, eu nunca usei chá de cogumelo alucinógeno. Eu acho que o Johnny fala isso porque veio cheio de tatuagem, fala, o Otávio tem aquelas tatuagens de antigamente, que as pessoas eram malucas e usavam, não é? Mas eu sou muito careta, eu tenho muito medo dessas coisas. Não, não sei nem se é bom ou ruim, eu não sei. Mas dentro do sagrado, eu sei que muitas tradições usam essas ervas de poder, tá bom? A Rúbia tá rindo, né? Nossa, o que eu vi de gente, né, usando LSD para ter experiências espirituais, mas LSD, na verdade eu nunca usei nada, assim, só coisas que são sagradas mesmo, né? Só coisas sagradas. Sempre fui muito careta e acho que a gente tem que ser. Acho que a gente tem que ser, tá bom? Então eu falo sobre isso na quarta, os registros akáshicos, tá bom, Daniel? Pessoal, gratidão, amor de amor para vocês. Estou aqui 1h20, me sinto muito feliz, me sinto muito energizado, e eu vou rezar uma parte do Pai Nosso para a gente terminar, bem pequenininho, para que todos vocês se sintam abençoados. Acho que a Vanessa aqui pediu, ok? Avunda Bashmaya, Netkadesh Mor, Teitei Malkuta, Nerweit Siviana Aikana de Bashmaya Afbahara. Wela Trasla Memiziuna, Wela Trasla Membisha, Mitu de la Remalkuta, Wathala Watesbuta, Roland Almin. Amém. Também amo você, Marli, também amo todos vocês.